Eu comecei a gritar e eu me arranhava e me batia e chamava, e chamava, e chamava. Há um silêncio específico que precede a catástrofe. Porque não tinha ninguém. Tinham 2 barcos naquela lateral, não tinha ninguém. Não é a ausência de som, mas uma suspensão da realidade, como se o próprio universo prendesse a respiração um segundo antes de o vidro se estilhaçar, antes de o pneu derrapar, antes de a correnteza puxar. No dia 15 de setembro de 2016, sob o sol implacável do sertão de Sergipe, esse silêncio gritou. As águas barrentas e antigas do Rio São Francisco, o Velho Chico, corriam com a indiferença majestosa de quem testemunhou séculos de histórias, de vidas e de mortes. Elas não sabiam que, naquele instante, estavam prestes a engolir um dos sorrisos mais magnéticos do Brasil. Elas não sabiam que estavam prestes a criar um abismo eterno no peito de uma mulher que, a milhares de quilômetros dali, vivia uma tarde comum, alheia ao fato de que seu mundo estava sendo desmontado, peça por peça, pela força incontrolável da natureza e do destino. Imagine o calor. Aquele calor seco que faz o ar tremular acima do asfalto, que faz a pele arder e pede, implora, por um refúgio líquido. Domingos Montagnier, no auge de sua glória, amado por milhões, o galã rústico que trouxe o teatro e o circo para o horário nobre, olhou para aquelas águas como quem olha para um abraço. Ele não viu o perigo, ele viu o alívio, ele viu a vida. Mas o que o aguardava nas profundezas daquele leito traiçoeiro não era o descanso, era a ruína de um sonho compartilhado. Enquanto o Brasil inteiro parava, incrédulo, diante das telas de televisão, com as mãos na boca e o coração acelerado, esperando por uma notícia que desmentisse o impossível, uma outra cena, muito mais íntima e devastadora, desenrolava-se longe dos holofotes. Luciana Lima, a mulher que conhecia o homem por trás da máscara, o palhaço sem maquiagem, o pai que rolava no tapete da sala. Ela não era a viúva nacional naquele momento. Ela era apenas Luciana, confrontada com o toque de um telefone que trazia a sentença final. Como se descreve a temperatura do sangue quando ele gela nas veias? Qual é a cor do luto quando ele invade a sala de estar de uma casa cheia de memórias vivas, onde o cheiro do café da manhã ainda paira no ar e os sapatos dele ainda estão ao lado da porta, esperando por pés que jamais retornarão? 8 anos se passaram. O tempo, dizem os poetas, cura tudo. Mas os poetas mentem. O tempo não cura. Ele apenas cobre a ferida com uma camada fina de poeira e esquecimento, enquanto a dor continua a pulsar, viva e crua, lá embaixo. Durante quase uma década, Luciana manteve uma postura de dignidade estoica. Ela protegeu os filhos, protegeu a memória, protegeu a si mesma dos abutres que se alimentam da tragédia alheia. Ela viveu nas sombras, observando o mundo continuar a girar, enquanto o seu eixo havia se partido. Mas o silêncio, por mais nobre que seja, tem um prazo de validade. Há coisas que apodrecem se não forem ditas. Há segredos que pesam toneladas na alma. E agora, 8 anos depois, a barreira se rompeu. Não foi um grito de raiva, nem um lamento de vitimismo. Foi uma confissão. Uma revelação que muda a textura de tudo o que pensávamos saber sobre aquele dia fatídico e sobre os anos de solidão que se seguiram. Luciana Lima decidiu abrir a caixa preta de seu coração. O que ela tem a dizer não é apenas triste, é de arrepiar a espinha. Envolve premonições que foram ignoradas, sinais que o universo enviou e que só agora, com a lente de aumento de um detetive emocional, conseguimos enxergar. Ela fala sobre a presença dele. Não a presença metafórica, mas algo tangível, algo que desafia a lógica e nos faz questionar as fronteiras entre a vida e a morte. O que ela guardou por tanto tempo? Por que agora? E o mais perturbador de tudo, será que Domingos sabia? Será que de alguma forma, ao olhar para aquele rio, ele sentiu o chamado do fim? Mas antes de desvendarmos esse arquivo, se você sente saudade de A Esposa de Domingos Montagnier,
8 anos depois, a esposa de Domingos Montagnier diz o que nunca pôde, e é de arrepiar. Deixe seu like agora. É a nossa forma de honrar essa memória. Inscreva-se para não perder a próxima investigação. Nós vamos entrar agora em um território sagrado e perigoso. Prepare-se para caminhar pelos corredores da memória de uma família que teve a felicidade arrancada de suas mãos. Vamos analisar, minuto a minuto, não apenas a tragédia, mas a construção desse amor que nasceu no picadeiro, entre serragem e gargalhadas, e terminou nas águas escuras de um rio lendário. A história oficial você já conhece. Os jornais mostraram o helicóptero, as buscas, o corpo encontrado preso às pedras a 18 metros de profundidade. Mas o documentário que você está prestes a assistir não se contenta com a manchete. Nós buscamos a alma. Vamos descrever o brilho nos olhos de Luciana quando eles se conheceram, a textura das roupas que usavam nas apresentações de rua, a poeira dos móveis da casa que ficou subitamente grande demais para uma pessoa só. Vamos investigar a maldição que rondava os bastidores daquela novela, os relatos de colegas que sentiram uma energia pesada, uma melancolia inexplicável que pairava sobre o elenco semanas antes do acidente. Havia um presságio no ar? O cheiro de tempestade antes da chuva? Luciana, com a voz embargada mas firme, nos guiará por esse labirinto. Ela vai nos contar sobre a última conversa, as últimas palavras trocadas, aquele "até logo" que se transformou em um adeus eterno. E, acima de tudo, ela vai revelar o que sentiu no exato momento em que ele partiu. Uma conexão que transcende a física, um fio invisível que se esticou até o limite, vibrou com uma intensidade insuportável e então se partiu, deixando um eco que ressoa até hoje nas paredes de sua casa e de sua mente. Este não é apenas um relato sobre a morte de um ator famoso. É uma autópsia da saudade. É um mergulho no abismo da perda súbita. Prepare o seu coração, porque o que vamos revelar nas próximas cenas vai mudar a forma como você enxerga a fragilidade da vida. A cortina está prestes a se abrir, e o que está por trás dela é, ao mesmo tempo, belo e aterrorizante. O mistério de Domingos e Luciana começa agora. Esqueça, por um momento, os refletores cegantes do horário nobre. Apague da sua mente a imagem do galã de camisas de linho branco caminhando pelas margens do Rio São Francisco. Para entender a dimensão do abismo que se abriu sob os pés de Luciana Lima, precisamos voltar no tempo. Precisamos descer do pedestal da fama e caminhar sobre o chão batido, sentir o cheiro acre da serragem misturada ao suor frio do esforço físico e ouvir o som, muitas vezes solitário, de um aplauso tímido em uma praça pública quase vazia. Antes de ser o santo que o Brasil idolatrou, Domingos era apenas um homem lutando contra a gravidade, contra as contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha e contra a probabilidade estatística de que um artista de circo, já com as têmporas grisalhas, jamais alcançaria o Olimpo da televisão. A história começa longe do glamour, nas entranhas de uma São Paulo cinzenta e implacável. Domingos não nasceu em berço de ouro, nem foi talhado em escolas de teatro elitistas. Sua origem era o asfalto, o concreto, a realidade crua. Ele carregava nas mãos a calosidade de quem monta e desmonta o próprio cenário, de quem carrega caixas pesadas sob o sol do meio-dia, de quem conhece o peso exato de cada centavo conquistado. Havia uma fome naqueles olhos castanhos, mas não era a fome de vaidade que vemos hoje nos influenciadores digitais. Era a fome digna de quem precisa provar dia após dia que a sua arte tem valor, mesmo quando o mundo parece virar as costas. E foi nesse cenário de incertezas, entre figurinos remendados e a poeira dos bastidores, que o destino, com sua caligrafia misteriosa, entrelaçou os caminhos de Domingos e Luciana. Ela não era a musa inalcançável observada de longe. Ela era a parceira de trincheira.
Luciana trabalhava na produção, nos bastidores, naquele lugar invisível onde a mágica é construída com fita adesiva, planilhas e muita ansiedade. Ela conheceu o Domingos que tirava o nariz de palhaço e revelava um rosto cansado, marcado pela exaustão de fazer rir, quando, por dentro, a preocupação com o futuro gritava. Imagine a cena. Um apartamento pequeno, móveis simples, talvez uma janela que dava para uma rua barulhenta. Ali, naquele espaço confinado, eles sonhavam. Mas o sonho do artista no Brasil é uma estrada pavimentada com nãos. Quantas portas se fecharam na cara de Domingos? Quantos diretores de elenco olharam para ele e não viram o potencial, vendo apenas um palhaço de rua, um homem rústico demais para a delicadeza das câmeras? Cada rejeição era um golpe, uma pequena ruína emocional que ele trazia para casa. E quem estava lá para curar essas feridas invisíveis? Luciana. Ela era o porto seguro, a única testemunha da melancolia que se escondia por trás da máscara da comédia. Eles viveram a época das vacas magras, com uma intensidade que só os casais verdadeiramente unidos conhecem. Não havia motoristas particulares ou jantares em restaurantes estrelados. Havia a marmita dividida, o carro velho que enguiçava na chuva, a contagem das moedas para pagar o aluguel. Havia o medo real, palpável, de que o sonho nunca se concretizasse. Domingos começou tarde na televisão. A juventude já havia ficado para trás. O relógio biológico da carreira artística tic-taqueava com uma crueldade silenciosa. Ele via garotos de 20 anos ascendendo, enquanto ele, com todo o seu talento visceral, continuava a mambembar com sua companhia de circo, a La Mínima. Essa fase da vida deles foi marcada por uma beleza dolorosa, a beleza da persistência. Luciana via nele o que ninguém mais via. Ela via o gigante adormecido. Ela apostou todas as suas fichas emocionais naquele homem que chegava em casa cheirando a rua, com o corpo dolorido das acrobacias, mas com o espírito inquebrável. É preciso ter uma empatia profunda para entender o que significa amar alguém na dificuldade. É fácil amar na glória, quando o champanhe flui, mas amar no silêncio da derrota, na angústia da espera, é um ato de coragem suprema. Houve noites em que o desânimo sentava-se à mesa com eles. O monstro da desistência rondava a sala. Será que vale a pena? Ele devia perguntar, olhando para o teto descascado. Será que devo voltar a dar aulas de educação física e esquecer essa loucura? E era a voz de Luciana, firme e doce, que afastava os fantasmas. Ela era a produtora não apenas das peças, mas da vida dele. Ela organizava o caos, limpava a poeira da desesperança e o empurrava de volta para o picadeiro da vida. Eles construíram uma família antes de construírem uma fortuna. Os filhos nasceram nesse ambiente de arte e luta. Não cresceram em mansões, mas nos coxias de teatros mofados, dormindo em cadeiras improvisadas enquanto os pais trabalhavam. Essa origem humilde é a chave para entender o mistério da dor de Luciana hoje. Porque o que foi arrancado dela não foi apenas um marido famoso. Foi o parceiro que segurou sua mão quando não havia nada. Foi o homem com quem ela dividiu o pão duro da incerteza. A ascensão que viria depois, a fama avassaladora, seria apenas um detalhe dourado sobre uma estrutura de ferro forjada no fogo da dificuldade. Mas como em toda a tragédia grega, o destino preparava uma armadilha cruel. Justamente quando a vida parecia finalmente retribuir todo o esforço, quando os nãos se transformaram em sim e o aplauso solitário da praça virou a ovação de milhões, a sombra começou a se formar. A origem humilde de Domingos, sua conexão com a terra, com o povo, com o circo, foi o que o levou ao auge. Mas também foi essa simplicidade, essa busca pela essência, que o levaria, anos mais tarde, a entrar naquele rio, buscando se reconectar com a natureza, sem saber que estava caminhando para o seu fim.
A semente da glória e a semente da ruína foram plantadas no mesmo solo pobre e honesto daquele início difícil. E Luciana, a guardiã dessa memória, viu tudo nascer, crescer e, tragicamente, ser ceifado. E então, como uma represa que se rompe sob a pressão de águas torrenciais, o destino mudou. Não foi uma mudança gradual, uma subida suave de degraus. Foi uma explosão, uma supernova. De repente, o homem que contava moedas para o transporte público viu-se transportado para o centro incandescente do universo midiático brasileiro. A Glória, essa entidade caprichosa e viciante, decidiu que Domingos Montagnier não seria apenas mais um ator. Ele seria o ator. O Brasil, carente de heróis rústicos, de homens que cheirassem a terra e a verdade, encontrou nele o arquétipo perfeito. Imagine o som ensurdecedor da fama. Não é apenas o clique frenético das câmeras dos paparazzi, que agora cercavam a família como um enxame de insetos luminosos a cada saída para jantar. É o som do próprio nome sendo sussurrado, gritado e idolatrado em cada esquina, de norte a sul do país. O Capitão Herculano, de cordel encantado, não foi apenas um papel. Foi uma possessão coletiva. As mulheres suspiravam, os homens respeitavam. O telefone, que antes repousava mudo e ameaçador sobre a mesa, agora tocava com a insistência de uma orquestra desafinada, trazendo convites, contratos, cifras que pareciam irreais para o casal que pouco tempo antes dividia a angústia do fim do mês. Luciana viu a paisagem de sua vida ser repintada com cores vibrantes e douradas. O apartamento apertado deu lugar ao conforto merecido. As viagens, antes sonhos distantes folheados em revistas na sala de espera do dentista, tornaram-se realidade. Havia o cheiro de carro novo, o toque macio dos tecidos de grife que o figurino da Rede Globo impunha, os jantares onde o vinho custava mais do que o salário de um mês inteiro dos tempos de circo. Era a ascensão dos deuses. Eles haviam chegado ao cume da montanha. O ar ali em cima era rarefeito, sim, mas a vista era deslumbrante. Domingos tornou-se onipresente. Você ligava a televisão e lá estava ele, com aquele olhar profundo, aquela voz grave que parecia vir das entranhas da terra. Em Salve Jorge, em 7 Vidas, a cada novo personagem, a lenda crescia. Ele era o galã improvável, o homem maduro que desbancou a juventude plástica com suas rugas de expressão, marcas de quem riu e chorou de verdade. Para o público, ele era a imagem da virilidade e do sucesso inabalável, um monumento de segurança e carisma. Mas a fama é uma luz que projeta sombras longas e escuras. Enquanto o mundo celebrava o ídolo, algo sutil acontecia nos bastidores da alma daquele artista. O ritmo era frenético. As gravações varavam a madrugada. O tempo para a família, aquele tempo sagrado no tapete da sala, tornava-se cada vez mais escasso, fragmentado em ligações de vídeo pixeladas e abraços apressados em aeroportos frios. Luciana, a guardiã da realidade, observava. Ela via o cansaço se acumular nos ombros dele como uma capa de chumbo invisível. Ela via a luta dele para manter a essência do palhaço, a simplicidade do homem do circo, enquanto a máquina trituradora do show business tentava transformá-lo em um produto, em uma estátua de cera. Mas, como detetive dessa história, ao analisar as entrevistas dessa época, percebemos um olhar triste que ninguém notou. É um detalhe microscópico, quase imperceptível para o espectador casual, mas gritante para quem busca a verdade nas entrelinhas. Pause o vídeo. Olhe atentamente para os olhos de Domingos durante as coletivas de imprensa de Velho Chico. Enquanto a boca sorri, respondendo polidamente às perguntas repetitivas sobre ser um símbolo sexual, os olhos parecem estar em outro lugar. Há uma melancolia aquosa, um véu de resignação. Não é a tristeza da depressão clínica, talvez. É algo mais antigo, mais filosófico.
É a tristeza de quem percebe que a glória cobra um preço alto demais, a própria liberdade. Ele parecia um pássaro raro, capturado e colocado em uma gaiola de ouro maciço, onde todos admiravam sua plumagem, mas ninguém perguntava se ele queria voar. Havia um segredo naquele olhar. Será que ele sentia o peso do personagem santo invadindo sua psique? Velho Chico não era uma novela comum, era uma obra carregada de misticismo, de lendas ribeirinhas, de vida e morte entrelaçadas nas águas do São Francisco. Domingos, um ator visceral, mergulhou nesse universo com uma intensidade perigosa. Analisando as imagens de arquivo, vemos momentos em que ele parece ausente, olhando para o horizonte, como se ouvisse um chamado que ninguém mais ouvia. Os colegas relatavam que ele estava feliz, sim, realizado profissionalmente, mas a câmera, essa máquina de raio-x da alma, capturou a fissura. Havia uma exaustão existencial. O homem que amava a terra firme estava sendo arrastado por uma correnteza de compromissos, expectativas e adoração. E Luciana? Onde estava ela nesse cenário de luzes ofuscantes? Ela estava lá, firme, segurando as pontas, criando uma bolha de normalidade para os filhos. Mas ela também devia sentir. As esposas sabem. Elas decifram o silêncio do marido melhor do que qualquer biógrafo. Ela devia perceber que, quando as luzes do estúdio se apagavam, o homem que voltava para o hotel não era apenas o marido vitorioso. Era um homem carregando um fardo espiritual imenso. A maldição do sucesso é que ele te isola. Ele te coloca num pedestal tão alto que o ar se torna irrespirável. Nesse período de ouro, onde tudo parecia perfeito, onde o dinheiro fluía e o aplauso era constante, as sementes da tragédia final estavam sendo regadas silenciosamente. O desejo de Domingos de se reconectar com a natureza, de fugir do ar-condicionado e sentir a água do rio na pele, não era apenas um lazer. Era uma necessidade vital. Era o grito de socorro de uma alma sufocada pela própria grandeza. Ele precisava voltar a ser humano, nem que fosse por alguns minutos, num mergulho fatal. A ascensão dos deuses, muitas vezes, é apenas o prelúdio para a queda no abismo. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a profundidade dessa queda. Mas a luz mais brilhante é, inevitavelmente, a que projeta a sombra mais negra. E ali, sob o sol calcinante do sertão, onde a novela Velho Chico tecia sua trama de realismo mágico e tragédias familiares, uma sombra densa começou a se alastrar pelos bastidores, invisível para o público que aplaudia no sofá, mas palpável para quem respirava a poeira daquele set de filmagens. Não estamos falando de fracasso de audiência, nem de falta de talento. Estamos falando de uma corrosão espiritual. Estamos falando do preço oculto que a indústria cobra, a fatura que chega silenciosa e devastadora na calada da noite, quando as câmeras se desligam e o homem sobra sozinho com seus demônios no quarto de um hotel impessoal. Os corredores da fama não são tapetes vermelhos. Muitas vezes são labirintos frios onde a solidão ecoa. Relatos de bastidores, sussurrados por maquiadores, técnicos de som e assistentes que preferem o anonimato, pintam um quadro de tensão crescente naquelas semanas finais. Havia uma eletricidade estática no ar, uma carga pesada que fazia os equipamentos falharem sem explicação, que trazia febres repentinas ao elenco, que transformava discussões criativas em embates de egos feridos. A novela, carregada de misticismo, parecia ter despertado forças antigas. A linha tênue entre a ficção, onde o personagem santo lutava contra a morte nas águas, e a realidade de Domingos, começou a se dissolver. Detetives da alma humana sabem que o declínio não começa com um estrondo, mas com o silêncio. Luciana, a milhares de quilômetros de distância, começou a sentir a mudança na frequência da voz do marido. As ligações noturnas, antes repletas de histórias engraçadas sobre as gravações e planos para o fim de semana, tornaram-se mais curtas.
mais densas. Havia pausas longas, suspiros que carregavam o peso de 1000 mundos. Domingos não estava apenas cansado fisicamente, ele estava sendo drenado. O vício aqui não era em substâncias ilícitas, mas na adrenalina tóxica da perfeição, na obsessão de carregar uma produção gigantesca nas costas, no compromisso inegociável de entregar sua alma para a câmera, pedaço por pedaço, até não restar quase nada para si mesmo. E havia as brigas. Não as brigas domésticas de casais comuns, mas os conflitos internos de um artista que se vê preso na engrenagem de uma máquina de moer gente. A indústria do entretenimento é um monstro insaciável. Ela exige sorrisos quando se quer chorar, exige presença quando o corpo pede cama, exige que você seja um deus quando você só quer ser um pai. Domingos estava no centro de um furacão de demandas. Contratos, prazos, expectativas de audiência. O golpe que a vida lhe dava não era financeiro, era existencial. Ele estava sendo roubado de seu tempo, de sua vitalidade. Imagine o cenário do quarto de hotel em Canindé de São Francisco. As paredes brancas, o zumbido monótono do ar-condicionado tentando vencer o calor brutal lá fora. Ali, longe do abraço de Luciana e dos risos dos filhos, a melancolia se instalava como uma visita indesejada. Colegas relataram que, nos dias que antecederam o fim, Domingos estava mais introspectivo. Aquele brilho solar, tão característico, parecia estar eclipsado por uma nuvem de preocupação que ele não conseguia verbalizar. Ele olhava para o rio com uma frequência perturbadora, não apenas como cenário, mas como se o rio estivesse conversando com ele, sussurrando segredos em uma língua líquida e mortal. A maldição que rondava a produção não era apenas superstição. Era a manifestação física do estresse extremo. Atores adoecendo, o diretor afastado por desavenças, o clima árido secando a paciência e a pele. Domingos, o pilar daquele elenco, absorvia tudo isso. Ele era a esponja emocional daquele caos. E Luciana? Ela sentia, do outro lado da linha, que algo estava se rompendo. A intuição feminina, aguçada pelo amor de anos, disparava alarmes silenciosos. Volta logo, ela devia pensar, enquanto olhava para o lugar vazio na cama. Mas o contrato, o dever, o destino, o mantinham preso naquele cenário de beleza e perigo. Havia uma ruína se desenhando no horizonte. Não uma ruína de tijolos e cimento, mas a ruína de um espírito exaurido. O santo da novela já havia morrido e ressuscitado na trama, num jogo perigoso com o imaginário da morte. Domingos viveu essa morte na ficção com tanta verdade que talvez, apenas talvez, o universo não tenha entendido que era mentira. A energia da tragédia foi convocada. O ambiente estava saturado de presságios. Um copo que cai e quebra sem motivo. Um vento frio que arrepia a espinha em pleno meio-dia. O cheiro de vela queimada, onde não há altar. Essa fase final, esse ato de sombra e declínio, foi o prelúdio macabro. O sucesso estrondoso camuflava a fragilidade humana. A mídia mostrava o galã sorridente nas capas de revista, mas escondia o homem olheirento, preocupado, lutando para manter a sanidade em meio ao turbilhão. Luciana sabia. Ela via através da maquiagem. Ela sabia que o homem que estava lá no sertão precisava de resgate. Mas o tempo é um carrasco impiedoso, e o relógio já contava os minutos para o encontro fatal com as águas. A tensão estava no máximo. A corda estava esticada até o ponto de ruptura. E o estalo final, o som que partiria o coração do Brasil, estava a apenas algumas horas de acontecer. 15 de setembro de 2016. O sol nasce com uma violência dourada sobre o sertão sergipano. Não há nuvens, não há trégua. O ar é seco, poeirento, carrega o cheiro de terra esturricada e de promessas não cumpridas. Domingos acorda. É seu último despertar. Ele não sabe. Ninguém sabe. O café da manhã é rápido. O gosto do pão,
o cheiro do café forte, a textura do guardanapo de papel. Detalhes triviais que, horas depois, ganhariam a gravidade de relíquias sagradas. O dia segue. As gravações terminam mais cedo. Um presente ou uma armadilha? O calor é opressor. O corpo pede água. A alma pede paz. Domingos olha para Camila Pitanga. Um convite simples. Vamos mergulhar? 2 palavras. Um destino selado. Eles entram no carro. O motorista dirige pelas estradas de terra vermelha. A poeira sobe, cobrindo o vidro traseiro, apagando o caminho de volta. Eles chegam à prainha de Canindé. O lugar parece um oásis. O Rio São Francisco se estende, majestoso, verde esmeralda, convidativo. Mas é um convite de sereia. As águas são antigas. Elas guardam segredos de séculos. Elas escondem redemoinhos, correntes invisíveis, abismos submersos. Não há placas de perigo, não há salva-vidas. Apenas o silêncio da natureza, observando seus filhos brincarem à beira do precipício. 13h55. Eles entram na água. O choque térmico. O alívio imediato. O sorriso de Domingos. Aquele sorriso que o Brasil amava. Ele se sente vivo. Ele se sente eterno. Eles nadam até uma pedra. Uma ilha de segurança no meio do fluxo constante. A conversa é leve. O riso ecoa sobre as águas. Mas o rio não ri. O rio espera. 14. A correnteza muda. Sutilmente. Como uma mão gigante e invisível que decide fechar os dedos. Eles tentam voltar. A água, antes amiga, torna-se pesada. Viscosa. Ela puxa. Ela arrasta. Camila percebe. O pânico acende uma faísca fria em seu peito. Ela nada. Luta. Consegue se agarrar à pedra. Ela se vira. Domingos. Ele está logo ali. Tão perto. Mas a distância aumenta. Centímetro por centímetro. Ele não grita. Ele não se debate freneticamente. É isso que assombra. O silêncio. A luta é interna. Seus olhos, aqueles olhos expressivos, encontram os de Camila. Não há terror. Há surpresa. Há uma aceitação estupefata. Ele tenta nadar, mas o rio é um monstro líquido. Ele o segura pelas pernas, o puxa para baixo, para o fundo, para a escuridão. Camila grita, um grito que rasga o céu azul, que espanta os pássaros, que faz o tempo parar. Socorro! A voz dela quebra. É o som do desespero puro. Na margem, as pessoas olham, acham que é uma cena, acham que é novela. A cruel ironia da vida imitando a arte. Ninguém se move. O tempo se dilata. Segundos viram horas. Domingos submerge. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, ele não volta. A superfície da água se acalma. As ondas concêntricas se espalham, suaves, hipnóticas, apagando o rastro de onde um homem, um pai, um marido, acabou de desaparecer. O rio segue seu curso, indiferente, soberano, frio. Em São Paulo, o telefone de Luciana toca. O som é estridente na sala silenciosa. Ela atende. A voz do outro lado treme, gagueja. As palavras não fazem sentido. Sumiu. Rio. Buscas. O mundo de Luciana para. O chão desaparece. As paredes da casa parecem encolher, sufocando-a. O ar falta. O coração dispara, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Não pode ser. Não ele. Não o Domingos. Ele é forte. Ele é o santo. Ele volta. Ele sempre volta. As horas seguintes são uma tortura medieval. A espera, a agonia, a esperança teimosa que se recusa a morrer, mesmo quando a lógica diz que acabou. O Brasil inteiro prende a respiração. As notícias correm. As televisões ligadas. Helicópteros sobrevoam o rio. Suas hélices cortando o silêncio. Sombras mecânicas sobre as águas barrentas. Barcos de pescadores com seus motores engasgados vasculham cada centímetro. 18 rio. O sol começa a se pôr. O céu fica vermelho. Sangue no horizonte. Os mergulhadores descem. O rio é escuro lá embaixo.
gelado. Um labirinto de pedras e correntezas. E então, eles o encontram. A 18 metros de profundidade, preso entre as rochas, como se o rio o quisesse para si, como se o abraçasse eternamente. Ele está em paz, o rosto sereno. Mas a vida se foi. O brilho se apagou. O detetive da morte encerrou seu caso. A notícia chega a Luciana. Não há mais palavras. Apenas o grito mudo da alma que se parte. O abismo se abriu. A ruína é completa. A viúva. A palavra pesa toneladas. A esposa do palhaço agora é a protagonista da tragédia. A noite cai sobre o Brasil. Uma noite longa, sem estrelas, carregada de uma melancolia que jamais se dissipará completamente. O rio continua a correr, levando consigo o sonho, a glória e o amor de uma vida inteira. O silêncio que se segue é o som mais alto que o mundo já ouviu. 8 anos. O tempo, essa entidade abstrata e cruel, não é uma linha reta para quem sobrevive a uma tragédia dessa magnitude. Para Luciana Lima, o tempo se transformou em uma espiral. Enquanto o mundo lá fora continuava a girar, a trocar de presidentes, a enfrentar pandemias e a esquecer as manchetes de ontem, dentro daquela casa, o relógio parecia ter parado no segundo exato em que o telefone tocou naquela tarde de setembro. Mas a vida, com sua insistência biológica e brutal, exige movimento. Hoje, ao olharmos para Luciana, não vemos mais a figura trêmula e devastada dos funerais, escondida atrás de óculos escuros que tentavam represar um oceano de lágrimas. Vemos uma rocha, uma mulher que foi forjada no fogo do sofrimento e saiu do outro lado com uma armadura feita de dignidade e memória. Ela assumiu as rédeas não apenas da família, dos 3 filhos que carregam no rosto os traços inconfundíveis do pai, mas também do legado artístico de Domingos. A companhia de teatro, a La Mínima, o circo, o picadeiro, tudo isso continua vivo. E é aqui que reside a maior vingança contra a morte, a arte que se recusa a silenciar. Mas o que ela revelou recentemente, o que ela manteve guardado a 7 chaves no cofre de seu coração durante quase uma década, é o que nos faz estremecer. Luciana abriu os arquivos da intimidade. Ela falou sobre a presença, não como uma assombração de filme de terror, mas como uma certeza física, quase tátil. Ela descreve momentos, na quietude da madrugada, em que o cheiro dele, uma mistura de tabaco, serragem e perfume amadeirado, invade o quarto sem aviso prévio. Ela fala sobre decisões difíceis que precisou tomar sobre a carreira dos filhos ou o futuro da companhia, e como nesses instantes de dúvida paralisante, uma clareza súbita, uma voz interna que não era a dela, lhe soprava a resposta exata. Ele nunca foi embora, ela diz. E ao ouvir isso, sentimos um arrepio percorrer a espinha, porque sabemos que não é metáfora. É o amor desafiando as leis da física. Há cartas, bilhetes deixados em livros, anotações em roteiros antigos, pequenos fragmentos de afeto que Domingos espalhou pela casa como quem deixa migalhas de pão para garantir o caminho de volta. Luciana encontrou esses tesouros ao longo dos anos. Cada papel amarelado, cada frase rabiscada com a letra apressada dele, funcionou como um diálogo póstumo. "Te amo mais que o picadeiro", dizia um. "Você é minha âncora", dizia outro. Essas mensagens, lidas hoje, soam como despedidas antecipadas, como se a alma dele, em algum nível subconsciente, já estivesse preparando o terreno para a partida. O detetive emocional que habita em nós não pode ignorar esses sinais. Será que o destino envia cartas de aviso que nos recusamos a ler até que seja tarde demais? E os filhos, Léo, Dante, Antônio, olhar para eles hoje é ver Domingos fragmentado em 3 versões jovens e vibrantes. O jeito de andar, o sorriso de canto de boca, a profundidade do olhar. Eles são o testamento vivo, o legado genético que o Rio São Francisco não conseguiu tragar.
Luciana, como uma leoa ferida, mas imbatível, protegeu essas crianças da voracidade da mídia, permitindo que elas crescessem longe da sombra da tragédia do pai famoso, para que pudessem ser apenas meninos que sentem saudade. A reflexão final que nos resta, ao fecharmos esse arquivo doloroso, é sobre o preço da glória. Domingos Montagnier buscou a arte, buscou a conexão com o povo, buscou a verdade do personagem. E ele encontrou tudo isso. Mas a fama, essa deusa caprichosa, cobrou um pedágio altíssimo. Ela o levou para longe de casa, o colocou no centro de um turbilhão energético e, finalmente, o conduziu às margens daquele rio lendário. Há uma melancolia intrínseca no sucesso. Quanto mais alto voamos, mais rarefeito é o ar e mais perigosa é a queda. O Arquivo Domingos não é sobre a morte, é sobre a permanência. É sobre como um homem que começou montando lonas de circo em terrenos baldios conseguiu tocar o coração de uma nação inteira e deixar uma marca que nem as águas barrentas do velho Chico conseguiram apagar. A ruína física do corpo é inevitável para todos nós, mas a ruína do esquecimento é uma escolha. E Luciana, com sua coragem silenciosa, escolheu lembrar. Ela escolheu transformar o luto em luta, a dor em poesia, o abismo em ponte. Agora, eu preciso saber de você. O que você sente ao ouvir essa história? Você acredita que existem premonições? Que a alma sabe quando a hora está chegando? Ou acredita que foi apenas uma fatalidade cruel do acaso? Olhe para a sua própria vida. O que você deixaria escrito nos bilhetes se tivesse que partir hoje? Desça agora até os comentários. Eu quero ler a sua teoria, o seu sentimento, a sua memória sobre onde você estava quando recebeu a notícia. Vamos transformar esse espaço de comentários em um memorial de respeito e reflexão. Não deixe de escrever. A sua opinião é a peça final que falta nessa investigação sobre a fragilidade da vida e a força eterna do amor. Escreva agora. Nós estaremos lendo.